Olá, olá, seja muito bem-vindo, você do canal Oração Virtual, que Deus te abençoe, Maria te guarde. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal Oração Virtual. O que eu estou trazendo aqui para você hoje? Eu vou falar do amor de Deus, o amor de Deus que é incondicional aí na vida do homem ou mulher, né? Ou na vida do homem no modo geral, homem e mulher. Então falar um pouquinho aqui do amor de Deus para você, o canal Oração Virtual aí, né, com novos conteúdos. Seja muito bem-vindo. Desde já eu agradeço a sua vinda aqui no canal Oração Virtual. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Vamos ao que interessa, né? A vida do homem é conhecer e amar a Deus, né? Vou ler aqui um trechinho do Catecismo da Igreja Católica, né, que diz: Deus, infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem, chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens e mulheres dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, a Igreja. Faz isso por meio do Filho que enviou como Redentor e Salvador. Quando os tempos se cumpriram nele e por ele, chama os homens a se tornarem no Espírito Santo seus filhos adotivos e, portanto, os herdeiros da sua vida bem-aventurada. Olha aí o quanto nós somos amados, né? O quanto nós somos amados por Deus, ou seja, Deus incrível, Deus, né, que é infinitamente amor, que é infinitamente perfeito, né, e bem-aventurado em si mesmo, em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem, ou seja, criou o homem em sua infinita bondade para que o homem ele se volte para ele. Às vezes eu digo assim, que nós fomos criados, né, a humanidade ela foi criada, né, o homem ele foi criado para Deus, ele foi criado, aliás, ele foi criado em Deus, né, ele foi criado em Deus, por Deus e para Deus, né? Ou seja, antes de tudo, antes de mais nada, ele foi criado em Deus. Ou seja, nós não somos do mundo, nós não somos das coisas, nós não somos, né, do acaso, nós não somos, né, do sistema, nós não somos dos astros, não. Nós somos de Deus, nós somos daquele que nos criou, né, aquele que criou a humanidade. E por que eu estou colocando essa questão da criação para falar de amor, né? Por que eu estou levando por esse lado essa questão para falar de amor? Porque eu acredito, né? Eu acredito, e os documentos, né, que eu tenho lido com relação ao amor, você não ama aquilo que você não conhece. Então, se você não conhece a sua origem, você não vai amar, né? Você não conhece de onde você veio, de onde eu vim, de quem eu nasci. Você nasceu de Deus. Você nasceu de Deus, foi Deus que foi lá e fecundou, né, o óvulo lá, fecundou o óvulo dentro, né, do ventre da sua mãe, né, através do seu pai e da sua mãe. Foi ele Deus, né, porque sem a graça de Deus, né, a humanidade, ou seja, sem a graça de Deus o homem não existe. Então eu parto desse princípio, ou seja, se você não conhece, você não vai amar, né? Você não vai se voltar para esse amor. Então, quando você se volta para o conhecer, você ama. Entende? A gente não vai conhecer, a gente não vai amar, né, aquilo que não conhece, e vice-versa. Você não vai conhecer, você não vai amar aquilo que não conhece, não vai conhecer aquilo que não ama. Entende? Se eu não amo, eu não quero conhecer. Por que eu quero conhecer? Então, assim, essa questão do amor de Deus, ele vai de encontro a isso, ou seja, o quanto Deus nos ama, o quanto nós somos amados por Deus. O segundo parágrafo do Catecismo da Igreja, né, Católica diz assim: a fim de que esse chamado ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandado de anunciar o Evangelho e de fazer que todas as nações se tornem discípulos,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo quanto vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Né? Fortalecidos com essa missão, os apóstolos saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Marcos 16, 20. Ou seja, lá em Marcos 16, 20 vocês veem esses sinais. Ou seja, aí Deus ele já manda, ele já coloca os seus discípulos, né, os seus apóstolos, envia os seus apóstolos para anunciar essa graça, anunciar esse amor, né, esse amor que é o próprio Cristo, esse amor, né, que se fez pessoa, que se fez um ser, né. Às vezes eu fico olhando assim, né, a graça de Deus, dele ter se feito homem, ou seja, o amor, ele se fez homem, né? Ele se fez homem para poder ficar na semelhança junto com nós, ou seja, nós já tínhamos a semelhança dele, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vê se você entende isso. Nós já tínhamos a semelhança dele, ou seja, nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus, façamos uma a nossa imagem e semelhança. Mas aí Jesus ele disse: eu vou na terra. Eu vou na terra porque eu quero me assemelhar a eles, ou seja, me assemelhar como? Me assemelhar no dia a dia, né? No dia a dia, passar nossas vontades, sentir o frio, sentir o calor, sentir a fome, ou seja, passar o que ele passou, né? A humilhação, as dores, né? O sofrimento, tudo isso ele veio e ficou ali, né? Sentiu na própria carne, ficou ali no meio de nós como homem, né? Como homem, ele é homem, mas também é Deus, como uma canção aí do Padre Fábio Melo que diz, né? Que filho do homem, né? O Filho de Deus, né? O homem Deus, né? Que está no meio de nós. Então, por isso que eu quis colocar um pouquinho aqui no canal Oração Virtual essa questão do amor. Talvez seja muito resumido a questão da dimensão total, né, da plenicidade do que realmente esse amor pode colocar, né? Mas aqui eu vou deixar um contextozinho, né, que eu vi, né, de São Paulo, que ele diz que o amor de Deus é comparado ao mar, né, ao oceano, esse oceano que está ali à nossa espera, esse amor que está ali à nossa espera, só esperando o homem, só esperando, né, a mulher, ou seja, só esperando o homem no sentido geral, só esperando para ser consumido, para ser abraçado, para ser envolvido. É esse amor de Deus, né, que age na nossa vida. Quando o homem, quando a mulher, ele experimenta verdadeiramente desse amor, ele sente o êxtase, ele sente o fogo, né, como Moisés, lá na sarça ardente, como Davi, né, quando foi ungido e sentiu essa graça, né, a fisionomia, a estrutura, né, a forma de viver muda da pessoa, o ser humano muda, né, o homem, e a mulher, ele muda as características dele, porque o amor ele vai transformando, ele vai envolvendo, né? Então é um pouco disso, é um pouco disso, ou é um pouco desse tudo, né? Desse tudo. É como que a gente fosse falar do amor, a gente vai pronunciar palavras, vai pronunciar dizeres, vai pronunciar situações, mas não vai dar para abarcar, né? Não vai dar para esquadrinhar todo o potencial, toda a graça que é o amor de Deus na nossa vida, entende? O homem sem o amor de Deus, ele é como vamos dizer assim, como um corpo sem a graça né, do nutriente que nutre a alma, que nutre o espírito, né, que é o ânima, né, o ânima ou o lumen, né, o lumen. Eu ouvi essa palavra, né, de um dos pastorinhos, não sei se foi Francisca, que disse o lumen, né, quando Nossa Senhora o instigou, né, o fustigou aqueles pastorinhos, né, e revelou para elas, né, a graça de Deus e que eles teriam que fazer ali as suas orações e fazer as suas penitências. Ele disse: olha, se o homem soubesse
Se o homem soubesse o lumen que é a graça de Deus, que é estar diante, como o evangelho de hoje, né? O evangelho de hoje, o evangelho de hoje exprime, ou seja, mostra um pouquinho a respeito desse amor aqui. Eu vou aqui ver se eu abro aqui bem rápido, até mesmo para não demorar. Eu não quero me demorar aqui nesse contexto, né, da questão do amor. O evangelho, colocar aqui, inclusive eu já tenho até salvo aqui, ó. Eu já tenho até salvo aqui o que eu quero aqui colocar, ó, a liturgia diária aqui. Ficar sem o amor de Deus, né? Ficar sem o amor de Deus, que o homem ele não fique, né, sem esse amor de Deus. Deixa eu encontrar aqui. Não vai voltar aqui. Apareceu isso aqui, quero isso aqui. Só um instante, tá aparecendo aquelas as atendentes, né? Aquelas atendentes, né? Então, assim, o homem, ele não pode ficar sem o amor de Deus, né? Sem a graça do amor de Deus na sua vida, né? Aqui, segundo domingo da quaresma, vamos para o evangelho aqui, ó. Naquele tempo, Jesus tomou consigo o evangelho segundo Marcos 9, 2:10. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira na terra, sobre a terra poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias e Moisés. Pronto, é até aí. Aí, aqui mesmo eu já poderia parar. Mas ó, no versículo 5, Pedro diz assim: Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom que ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, Pedro estava tão embebido, estava tão entusiasmado, estava tão inebriado do amor, da presença de Deus, ou seja, daquela visão, né, tão preenchido da graça de Deus que o entusiasmo vai à tona, ou seja, transborda na alma dele, transborda no ser dele o desejo de ficar ali. Olha, aqui está tão bom, vamos ficar aqui. Vou armar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ou seja, aí é onde está, né, o ápice desse amor, o ápice dessa graça, tão envolvido, tão inebriado, tão, vamos dizer assim, tão, né, abarcado pelo amor de Deus, pela graça de Deus, que a pessoa ela se surpreende, ela enaltece aquela presença, ela enaltece aquela grandiosidade, ou seja, o grande que se transfigura, a presença grande que se transfigura ali na frente dele, né, de Pedro, Tiago e João. É tanto que Tiago e João nem disseram nada, mas Pedro foi logo dizendo: Senhor, é bom que nós fiquemos aqui. Ou seja, ele se surpreendeu com aquela graça que os envolveu, que tamanha graça, que tamanha, né, que o extraordinário
que extraordinária grandeza os envolveu ali. Ou seja, é o amor, é a presença de Deus, é a presença, né, de Jesus. E o próprio Jesus, o próprio Deus, né, do meio da nuvem ele diz, e da nuvem saiu uma voz: este é meu filho amado. Ou seja, este é o amor, este é o amado, o amor em pessoa, né, que envolve a natureza do homem, e que o traz o homem, né, para junto de si, que quer o homem para junto de si. Então é esse o sentido, né, do amor, o quanto nós somos amados, né, o quanto nós somos amados por Deus, o quanto nós somos amados por Jesus, o quanto Ele quer, né, que os seus amados, né, os seus amados, aqueles que são amados, ou seja, eu sou amado, você é amado, o quanto Ele quer que aqueles que são amados estejam próximo dEle, que é amor, que é a plenitude desse amor, né? Eu fico imaginando assim, ó, nós fomos criados para o amor, né, como o catecismo da igreja fala, nós fomos criados para o amor, né? Deus infinitamente amor, infinitamente perfeito, criou, né, criou o homem, né, criou da perfeição, ou seja, criou perfeito, né, para que vivesse essa perfeição, para que vivesse nesse amor. Então nós fomos criados para aquela realidade, para o amor. E aí o homem, ele acha que não, né? Ele pensa que não, e quer viver fora dessa realidade, quer viver dentro, né, fora desse esquadriamento que é o amor, dessa realidade, dessa tenda, dessa dimensão, dessa realidade que é a graça de Deus, que é a presença de Deus na nossa vida. Ou seja, o homem quer viver fora disso, aí vai viver o quê? Vai viver sem amor, entende? Aí é onde está o ápice, onde está a certeza, é viver dentro dessa graça, que é o próprio Cristo, que é o próprio amor, né? Eu espero que eu tenha sido bem sucinto, que eu tenha sido bem direto, né? Eu não quis demorar muito para que esse tutorial não fique muito extenso. Agradeço desde já por você estar aqui no canal Oração Virtual. Peço a você, né, de coração, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Esse canal ele precisa chegar aos 1000 inscritos para a gente poder fazer as transmissões ao vivo. Então eu peço desde já que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe. E deixe seu like para que o canal ele possa crescer, tá certo? Um cheiro no coração, que Deus te abençoe, abençoe a tua vida. Muito obrigado por você estar aqui conosco, aqui no canal Oração Virtual. Deus te abençoe, até a próxima.